Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 57. Já? A gente vai ler até o 68. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e lhe disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Até aí. Vamos orar? Pai, te pedimos que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja agindo em nosso coração e nossa mente, para entendermos as maravilhas que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, Pai. Que a pessoa de Jesus Cristo seja exaltada no nosso meio e sejamos mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Bom, semana passada a gente viu que Jesus foi preso, né? E levaram ele, agora a gente viu no começo do versículo 57, que levaram ele para a casa de Caifás. E quem era Caifás? Sumo sacerdote. Em outras passagens vai aparecer um cara também chamado Anás, ele era sogro de Caifás e tinha sido sumo sacerdote antes de Caifás. Por causa dos romanos, o sumo sacerdócio ele era mais uma posição política do que religiosa, porque de acordo com a lei, o sumo sacerdote ele ficava na função até quando? Até morrer. Só que aqui os romanos trocavam o sumo sacerdote conforme eles queriam, aquilo que adequava mais aos propósitos dele. Se o sumo sacerdote causava muito problema para os romanos, eles tiravam e colocavam outro. E a família de Ará já estava há bastante tempo no poder. E agora é o genro dele, Caifás, que era o sumo sacerdote. E eles evitavam ao máximo causar problema com os romanos, porque eles sabiam que qualquer probleminha os romanos iam atacar com força. Eles iam resolver com força. E aí aqui é no meio da festa da Páscoa, a festa mais importante para os judeus. Então eles não queriam que tivesse problema com os romanos. E muitas pessoas tinham ido para Jerusalém exatamente para ver Jesus, para ouvir Jesus pregar, ensinar. Então eles sabiam, se houvesse alguma confusão por causa de Jesus, os romanos iriam agir com força. Então tudo que acontece aqui, desde a hora que Jesus é preso, é de madrugada. Perceberam? Aqui no momento que eles estão levando Jesus
o texto fala que na casa de Caifás estavam reunidos quem? Os escribas, os anciãos, versículos 57, e no 59 fala que os principais sacerdotes e todo o sinédrio estava reunido. Quando ele fala todo o sinédrio aí, não é necessariamente todos os representantes do sinédrio, mas que existia um mínimo do sinédrio para que uma decisão fosse feita, né? E ali era praticamente um terço que precisava ter para tomar essa decisão. Só que já dá para perceber que esse julgamento que está acontecendo aqui é ilegal. Por quê? Porque está acontecendo de madrugada, às escondidas. Todo julgamento público ele deveria ser feito durante o dia, a céu aberto, ou com a possibilidade das pessoas assistirem. Então era um lugar público. E o acusado tinha direito à defesa também. Só que eles fizeram tudo às escondidas, de madrugada, para que os defensores de Jesus, que existiam defensores de Jesus entre o sinédrio, dentro do sinédrio, dentro dos sacerdotes também, dentro dos fariseus, e eles esconderam de todo mundo para que somente aqueles que queriam condenar Jesus participassem disso. Que julgamento é esse? É um julgamento que já começou com a condenação. Então não tem nada de legítimo no julgamento que Jesus está sofrendo aqui. E a gente vê que ele tem representante dos saduceus, dos fariseus, do sinédrio, né, que é composto pelos dois, e dos sacerdotes. Todo mundo ali, todo mundo da elite religiosa e política de Israel estava participando desse julgamento. E tem um detalhe aqui no versículo 58 que foca numa outra pessoa. Quem que é? Pedro. E o texto fala que Pedro seguiu de longe e foi até o pátio da casa do sumo sacerdote. Lá em João a gente fica sabendo que não foi Pedro sozinho, João foi com ele. Só que João conhecia algumas pessoas ali na casa do sumo sacerdote e entrou junto com as outras pessoas. E ali, a gente, no Evangelho de João, tem outros detalhes que não tem no Mateus. Esse julgamento durou várias horas, né? A gente lê aqui em poucos segundos o texto, mas demorou várias horas. Por quê? Olha lá, versículo 59. E os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, eles já sabiam o que eles queriam fazer com Jesus. Eles só precisavam agora de uma testemunha, de um motivo para condenar Jesus. E trouxeram muitas testemunhas, mas não acharam nenhuma testemunha. Porque para as testemunhas servirem de testemunha, elas têm que concordar entre si no testemunho. Então, vinha um, acusava Jesus de uma coisa, vinha outro, acusava Jesus de outra coisa, vinha outro, acusava Jesus de outra coisa. Só que não existia testemunho repetido. Era sempre com outras acusações. Até que surgiram dois que falaram a mesma coisa. E eles falaram assim: este disse o seguinte: vou destruir esse templo e em 3 dias o reconstruirei. A gente sabe que Jesus ele não estava se referindo
ao templo de Jerusalém, mas estava se referindo a si mesmo, ao seu próprio corpo. Mas eles não entenderam dessa forma. Eles entenderam como se referindo ao templo de Jerusalém. E falar contra o templo, ou blasfemar contra o templo, é a mesma coisa que blasfemar contra Deus. Para eles naquela época, né? Então, quando o sumo sacerdote ouviu isso, ele ficou horrorizado. Lembra o que acontece quando Jesus fala sobre o templo no ministério dele, lá para trás? Ele fala que não ficará pedra sobre pedra. Só que ele fala uma coisa bem interessante no próprio Evangelho de Mateus. Em 3 dias? Jerusalém, é a hora que ele fala de Jerusalém. O que vale mais? O ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? O que vale mais? O animal ou o altar que santifica o animal? E aí ele chega à conclusão do que vale mais? O templo ou o Deus que santifica o templo? Os judeus na época de Jesus eles estavam cometendo o mesmo erro que os seus antepassados cometeram antes de irem para a Babilônia, antes de serem levados para a Babilônia. Não, eles não foram, eles foram levados para a Babilônia. Eles estavam idolatrando mais o templo do que a Deus. O templo era mais importante do que a Deus. E Jesus mostra aqui também que eles estão preocupados mais do que com o templo, mais com o templo do que a verdade. Porque tudo que Jesus fala a respeito de si mesmo é a verdade. E porque alguém acusou Jesus de falar contra o templo, eles querem matá-lo, eles querem usar isso como desculpa para matar Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus poderia ter falado, porque foi dada a ele a palavra. O julgamento de Jesus é muito parecido com o julgamento de Estevão, não é? Acusam a Estevão de várias coisas, só que Estevão ele faz um discurso. Jesus não fala nada diante de seus acusadores. Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A hora de falar e a hora de calar. E Jesus sabia exatamente qual que era esse momento. O sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E agora o sumo sacerdote apelou para Deus, para Jesus, disse: diga sim ou não. E a resposta de Jesus parece bem enigmática, né? É você que está dizendo. Tu dizes, né? É o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas, na verdade, esse tipo de linguagem, Jesus já usou isso, lembra? Antes. Quando Judas perguntou se ele era o traidor. E Jesus responde:
Ele não estava no jogo fazendo pegadinha. Né? Você que está dizendo, sou eu. É isso mesmo. E ele continua, ele não para aí. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Por que desde agora? Porque a partir daquele momento que eles vão saber quem ele é. Eles vão achar que estão matando um blasfemo, um falso profeta, um falso mestre. Mas tudo que vai começar a acontecer a partir desse momento vai culminar com Jesus se assentando à direita do Todo-Poderoso e descendo sobre as nuvens. E o que a Bíblia diz quando Jesus voltar? Que todo olho verá. Eu lhes digo que a partir de agora, desde agora, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Olha o que Jesus está falando sobre ele mesmo. O que mais o sumo sacerdote poderia querer para condenar Jesus? E é essa a pergunta que ele faz. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Por que ainda precisamos de testemunhas? Ele mesmo confessou. Por que a gente precisa de mais gente para falar? O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Ele é culpado de morte. A gente tem estudado lá do Deuteronômio nas quintas-feiras. Qual que é a pena de falar contra o Pai, contra Deus? Morte. A blasfêmia é punida com a morte. E eles executaram a pena prevista na lei de Moisés. Só que eles fizeram tudo errado, né? Esse julgamento não foi legal. Não foi um julgamento que seria aprovado em lugar nenhum. Mas eles queriam fazer tudo às escondidas, para que quando eles, de manhãzinha, apresentassem Jesus perante Pilatos, Jesus já fosse crucificado antes do almoço. Eles estavam com pressa, porque o mais rápido que eles conseguissem matar Jesus, menos confusão causaria em Jerusalém. Era melhor que as pessoas descobrissem depois que Jesus foi morto, do que vissem todo o negócio acontecer. Então, alguns cuspiram no rosto dele e bateram nele, e outros os bofetearam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Jesus sabia quem estava batendo nele, quem estava cuspindo nele. A gente não tem como saber hoje se algum desses que bateu em Jesus, que cuspiu em Jesus, se converteu depois. Mas acredito que tenha se converteu, se arrependeu muito, né? Do que fez. Esbofetearam, bateram, cuspiram, tá? Bateram com vara, arrastaram, depois levaram para os romanos continuarem, mas não chegou ainda nesse ponto. Quem é Jesus? A gente viu no começo do culto, o texto de João. Quem você é? E Jesus respondeu: eu sou aquele que eu tenho dito desde o princípio. E Jesus falou agora que ele é o Filho de Deus, que ele é o Criador. E ele falou para aqueles que estavam acusando ele que eles verão a glória dele no momento certo. Mas como ele já falou nesse mesmo capítulo, tudo isso tem que acontecer para se cumprir as Escrituras, para o plano de Deus de salvação do homem se cumprir. E aí de nós se pudesse cumprir, né? E aí de nós se não fosse cumprir, né?
gente não estava aqui hoje. Eu sempre fico admirado e abismado quando estudo essas passagens dos evangelhos da morte de Jesus. A passagem que a gente viu semana passada, de que Jesus fala que ele poderia clamar ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para auxiliá-lo. Mas você acha que Jesus precisava de anjo para ajudá-lo? Não. Se ele quisesse sair andando ali da casa de Caifás, ele saía. Como ele fez lá no alto do monte, lembra? Mas tudo isso está acontecendo para cumprir o plano do Pai da nossa salvação, da minha e da sua salvação. Jesus foi esbofeteado, Jesus apanhou, Jesus foi cuspido, por amor a nós. Não foi por algo que ele fez, mas foi por algo que eu e você fizemos. O Isaías vai falar o castigo. A paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo se cumprindo na pessoa de Jesus. O único que não merecia sofreu aquilo que nós merecemos. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus na nossa vida. Isso é o amor de Deus manifestado a nós na pessoa de Jesus. O que a gente cantou no começo do culto? Meu Deus, que amor. Meu Deus, que imenso amor. Todo amor. Não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Amor é compaixão, né? Hã? Compaixão. Muito mais. Mesmo sabendo de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, ele se entregou. Pensando em todos os nossos pecados, você acha que, pensando para aqueles que são casados, né? Se você conhecesse de antemão todos os pecados que seu cônjuge iria cometer contra você, você casaria? Jamais. Você não responde. Você não responde. Só eu respondi. Nem que as nossas tão fortes essas coisas. Eu não quero apanhar, né? Mas, por que eu pergunto isso? Porque quanto maior a intimidade que a gente tem, mais difícil é o pecado cometido contra nós. E Jesus já conhecia todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo que a gente faria contra Ele, mesmo depois da nossa salvação. E ainda assim, Ele foi até a cruz. Teve Joel no caso. Hã? Joel foi Oséias. Ele sabia que Oséias. Ele não sabia, eu só mandou casar e Ele sabia sim. ele sabia quem era a mulher dele. Quando a gente canta do amor de Deus, do amor de Jesus e vê todo o caminho que Ele trilhou para a nossa salvação, não tem como não se admirar. Não tem como deixar de louvar e glorificar o nome dele. Porque nós somos indignos de tudo isso. Nós não merecemos nada. Mas o seu grande amor nos salvou. O seu grande amor nos levou Ele até a cruz. Mas glória a Deus, porque Ele não permaneceu morto. Amém. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E onde Ele está hoje? Assentado à direita do Todo-Poderoso. E em breve Ele vai vir sobre as nuvens do céu. Amém? Chamar o grupo de louvor.
É, sabia sim. Ele não sabia quem era a mulher dele. Ele só não sabia que era que eu faço. Seu amor por nós é perfeito. E nós podemos confiar, Deus, nesse amor.
Podemos confiar nas tuas promessas. Podemos confiar que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. E nós esperamos ansiosos, Deus, no dia que o Senhor vier para buscar a tua igreja. O dia que o Senhor vem para reinar sobre toda a terra. Glorifica o teu nome através da tua igreja. Que possamos proclamar a tua grandeza, proclamar a tua salvação, onde estiver. No nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a compaixão do Espírito Santo, esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Amém.